Olá, começa agora mais um programa Destaques. Em muitos setores, nós ainda mulheres somos a minoria, mas a realidade aos poucos vem se transformando. As mulheres ganham cada vez mais força em espaços que antes eram somente masculinos. Mas para que isso se multiplique, o autocuidado e a autovalorização precisam estar na página principal do vocabulário de toda mulher. Mãe, arquiteta, mulher. Stephanie entende que se empoderar é cuidar de si mesma, é se colocar em primeiro lugar, mas sem abrir mão daquilo que a torna única. A mulher, numa família, ela é o centro, ela é o eixo, né? E ela tem esse poder da maternidade que é uma bênção divina, né? Então, acho que mulher, ela tem muita força, tem muito poder dentro dela. A arquiteta viveu um dia de cuidados. Das unhas das mãos à maquiagem, ela ganhou um descanso merecido. O mês das mulheres evidencia que a luta delas não é em vão. Forma da gente reforçar essa sororidade, nos unir, né, para a gente conquistar os nossos objetivos. A assessoria de investimentos da qual ela é cliente foi quem a convidou para o momento, que ainda teve direito a palestras multidisciplinares. Hoje em dia, a presença de mulheres é bem mais frequente, o que indica o começo de uma mudança de perfil desse mercado. Atualmente, a cada 100 investimentos no mercado financeiro aqui no Brasil, estima-se que 70 sejam feitos exclusivamente por homens. Os dados mostram que as mulheres ainda terão de enfrentar muitos desafios para equiparar essas diferenças. No entanto, o caminho para resolver isso parece cada vez mais pavimentado. Exemplo disso é a própria fundadora da empresa. Ela, que também se chama Stephanie, não tem só o nome como semelhança com a arquiteta. Já são mais de 10 anos de mercado financeiro. Em Fortaleza, ela completa a primeira década este ano. E quando a gente coloca a nossa cliente em pauta, é realmente trazer um empoderamento ainda maior para mostrar que existe sim uma força feminina que pode estar atuando tanto na frente da gestão das empresas, como também à frente do próprio empoderamento na sua vida pessoal ou na sua vida corporativa. Então, eu acho que sim, é uma pauta que vale esse cuidado especial que a gente vem atuando e que, obviamente, eu faço muito gosto e falo com muito orgulho disso. O desenvolvimento de cada mulher depende do crescimento de todas. A causa é nobre, no mercado financeiro ou fora dele, e depende de estímulos como esse aqui para ganhar novos e bons rumos. Hoje a minha sociedade dentro da instituição é 50% com o meu sócio, que, por sinal, é meu esposo. Então, eu acho que realmente a gente faz toda a sinergia e joga muito bem com todos os clientes. Isso tem que ser replicado e pode ser bem passado no âmbito tanto dos nossos clientes CPF como os clientes CNPJs também. E como a gente tem uma bagagem de muitos anos dentro da área, é muito divertido e prazeroso replicar esse conhecimento. E no mês da mulher, a gente fala agora sobre os avanços com relação às leis que protegem o público feminino. Sobre esse assunto, eu converso com a advogada Erúcila Alves, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Falando sobre esse momento, né? A gente, como mulher, falando que mês de março, né, seria o nosso mês, o nosso dia, mas todo dia é nosso dia, né? E aí, falando das leis, como é que a gente consegue avaliar, né, esse avanço, né, das leis que estão protegendo atualmente as mulheres, seja por violência, relação de trabalho, né? Enfim, como é que está isso atualmente? Olá, atualmente ainda andamos a passos lentos, né? No que se refere à proteção da mulher, infelizmente. Esse ano a legislação da Maria da Penha, a Lei 11.340, completa seus 18 anos de promulgação, né? É uma grande vitória, é um marco na história, né, da Lei de Proteção da Mulher, porém ainda temos muito que avançar. Esses 18 anos foram de imensos aprendizados e adaptações, né, do que precisa ser feito, mas infelizmente ainda temos muito que avançar. Os números de
violência doméstica ainda são alarmantes no nosso Brasil. E no nosso estado, o Ceará ainda lidera, infelizmente, um ranking não tão bom, porque ainda estamos em 10º lugar no que se refere à violência doméstica, né? Mas temos muito que comemorar também. Nesses 18 anos, a legislação, a Lei Maria da Penha, né, que leva o nome da Maria da Penha, que encabeçou tudo isso, depois de sofrer violência do marido, passou anos em um relacionamento abusivo e depois dela ter levado um tiro dormindo, ela resolveu dar um basta, né? E a partir daí ela iniciou essa luta. Embora tenhamos esses grandes avanços, ainda temos muito o que melhorar. Porém, também temos as comemorações, né? Disso, hoje em dia, nós temos, por exemplo, no nosso município aqui, do que se trata a lei de importunação sexual. É uma legislação municipal, né? Protege a mulher dentro do ônibus, né? Somente em transportes coletivos ou em qualquer lugar onde ela estiver? Em qualquer lugar, em qualquer local público, né? Essa legislação municipal aqui, ela protege o sexo feminino. Temos também agora, recentemente, que foi promulgada, né, em dezembro de 2023, e aí a gente está no período de vacatio legis, né, que é o que a gente chama da vacância da lei, um período, vamos dizer, de adaptação, né? Foi dado 180 dias dessa nova legislação para bares e restaurantes e todo lugar que forneça bebida alcoólica, né? Eles se adaptem, os estabelecimentos se adaptem para ter um protocolo de atendimento à mulher. Essa lei foi muito inspirada, infelizmente, no que aconteceu agora na Espanha, né? Com o nosso nacional aqui, o jogador de futebol, que foi condenado lá. E inspirado nesse projeto que já existia lá, né, trouxeram para cá no âmbito federal e tem a legislação, né? Mas, como eu disse, ainda não está vigente, ainda estamos em período de adaptação. Mas antes disso, outros estados já saíram à frente da legislação federal. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, já existiam legislações municipais que falavam e traziam o protocolo de alguns estabelecimentos ter esse atendimento e ter esse olhar, essa visão para ser a cliente, né? A mulher está ali sofrendo alguma violência, algum abuso ou coisa do tipo. E eles teriam um protocolo para acionar. E nesse caso, a gente falando assim, né, sobre precisa ter leis para se dizer o óbvio, né? Que a mulher, quando é não, né? Então, assim, não pode uma mulher sentar numa mesa, tomar uma cerveja sem ser importunada, né? Eu acho que é tão óbvio, né? Pra gente é tão óbvio, né? Por que ela não pode, né? Exatamente. Ficar ali no momento que ela escolher, com as amigas, enfim, ou sozinha, do jeito que ela quiser, né? E ser respeitada por isso. Precisar ter uma lei para garantir o óbvio, né? A gente ainda está caminhando nesse sentido, né? O Brasil ainda tem... É triste a gente ter infelizmente, colocar leis que façam com que a gente se sinta protegida por algo que a gente tem que... É direito, que deveria né? ser comum. Deveria ser comum, né? Então, nesse sentido também, com relação à própria sociedade, ela tem avançado em entender, nem que seja por lei, né? Que se cumpra a lei, e entender que essa mulher, ela tem os direitos dela garantidos, assim, de uma maneira como ela merece ter, como qualquer outra pessoa, enfim, né? Como qualquer outro homem, digamos assim. Né? Sim. Na verdade, a sociedade ainda caminha a passos lentos, né? Infelizmente, o óbvio ainda precisa ser dito. Se não houvesse tantos casos, não haveria a necessidade de ter a legislação. A lei que obriga as pessoas a cumprir, a respeitar o espaço de outra pessoa. É algo tão simples, né? Mas infelizmente não acontece. Como eu disse, caminhamos lentamente, mas de algum modo caminhamos. Pelo menos mulheres hoje, na sua grande maioria,
né? Vamos dizer assim que essa nova geração já vem com uma maior consciência, uma maior identificação, saber dos seus direitos, do que é que ela pode reivindicar, onde é que ela pode reivindicar. E isso é muito importante, que as pessoas, nós mulheres temos conhecimentos dos seus direitos, mas que qualquer terceiro, né, que assista, que veja tal situação, também intervenha pelaquela pessoa, porque todo mundo tem uma mãe, uma irmã, uma filha, né? Viemos de mulheres. Então, assim, ainda é inconcebível que você não, que alguém não compreenda o espaço, o respeitar o outro, tratar como igual aquela pessoa, porque somos iguais, né? E infelizmente precisamos da legislação para isso, mas felizmente temos a legislação para isso. Temos mais conscientização, sim, principalmente das mulheres, mas temos homens também, né, que hoje em dia já têm uma maior consciência, ou por medo do peso da lei, vamos dizer assim, ou por realmente abrir a mente, ter essa visão, sair desse pensamento tão machista. É uma palavra que nem todo mundo gosta, mas infelizmente é um fato, né? Que vem de uma construção da sociedade. Então, como eu estou dizendo, para as próximas gerações, ainda eu digo que vemos esperança, né? Porque aí estamos exatamente nesse período de construção. Eu, você, estamos pegando essa transição e tem coisa que a gente mesmo ainda considera do que seria normal, né? Como as mães criam, a educação que ela cria a menina é diferente da educação do menino, né? E a gente tem que levar em consideração que somos todos humanos e essa criação tem que vir de mesmo modo e você aprender a respeitar o outro, independente do gênero. A gente falando da lei também, né, a fiscalização também é falha, né, nesse sentido, né, infelizmente. A gente vê muitas mulheres que, por mais que se utilizem das leis, né, que denunciem seus companheiros, que denunciem colegas de trabalho, né, que se sentem violentadas, né, porque não é só violência física, né, Sim. Ela vem de todas as formas, mas na hora que essa mulher pede essa lei para ser protegida, infelizmente, às vezes é tarde demais, né? Às vezes acontece de você denunciar, vai na delegacia, cria aquela coragem, né, que é fora do comum, né, daquela mulher chegar nessa coragem, nesse ponto de coragem máximo, que é aí denunciar, né, alguém que ela acreditava que poderia não fazer aquilo, né, e aí, infelizmente, ao retornar ou no caminho de volta para casa, infelizmente, aconteceu pior. Então, assim, tem muito que caminhar nesse sentido, né, de fiscalização, de cumprimento mesmo dessas leis, né? Exatamente. A legislação caminhou muito, né? Temos diversos avanços, meios de proteção, mas exige que a gente, como um todo, né, como sociedade, realmente, como eu disse, fiscalize e também o Estado, né, além de fornecer esses aparatos, fazer realmente que se cumpra e dar proteção a essa mulher. Infelizmente, ainda somos muito falhos nesse sentido. Como você disse, de fato, é um ato de muita coragem. Você precisa... A mulher que passou por uma violência doméstica, o estado psicológico dessa pessoa, muitas vezes as pessoas não entendem, mas por que não denunciou antes, por que chegou nesse ponto? Às vezes se demora muito para você ter a consciência do que você está passando é uma violência. Porque a violência, ela não começa no primeiro soco. Não tem para onde ir também, né? Às vezes não tem com quem deixar os filhos, né? Está presa essa mulher. Está né? presa. Antes dela chegar nesse ato, né, nas vias de fato em si, como a gente chama no direito criminal, tem toda uma construção para chegar até ali. Então ela já tem o psicológico abalado, provavelmente ela não tem o aparato financeiro que ela precisa para sair de dentro dessa casa, provavelmente tem filhos, né, envolve menores. Então a gente sabe que dentro de um casamento envolve tudo isso. Então, quando a mulher tem esse ato de coragem de ir até esse local, que pelo menos aqui no nosso estado, né, temos 2 casas da mulher, se eu não me engano, a outra se encontra no Juazeiro do Norte, e aqui uma na capital, em Fortaleza.
né? E a mulher lá, ela tem esse acolhimento, inclusive é um programa que serve de modelos para outro estado, para outros estados, porque essa casa de acolhimento, quando ela cria essa coragem de ir até lá, ela tem todo o aparato psicológico, criminal, o juizado já funciona lá, a delegacia já funciona, né? Lá, seguro, os exames que ela precisa fazer de corpo e delito já são feitos lá, porém tem o pós, né? Em algum momento ela sai dessa casa de acolhimento e vai ter que ir para algum lugar. A gente tem implementações como botões do pânico, né? As medidas protetivas, mas infelizmente nem sempre é tão eficaz, porque é exatamente vamos dizer, a falha, né, do Estado. Talvez não tenha um efetivo o suficiente para chegar até aquele local. A mulher teve a coragem de ir denunciar, ela tem uma medida protetiva, ela tem um botão do pânico, mas mesmo assim ainda o mais trágico ainda não consegue ser evitado. E por isso a gente, infelizmente, lidera números aí altíssimos de violência doméstica no mundo. E no âmbito profissional, né, que a gente pode falar de assédio, né, que aí temos o assédio moral, o assédio sexual. No que tange à justiça trabalhista, temos também diversos avanços, né, mas também precisa de ações mais efetivas, né, porque é a palavra dela contra a palavra de um chefe, porque você só vai sofrer assédio moral ou sexual de um superior hierárquico, né? Que lhe submeteu a situações vexatórias ou coisa do tipo. Então você ainda precisa, mesmo como mulher, mesmo como vítima, você ainda precisa provar para levar aquilo ali dentro de um processo e fazer valer a sua palavra. Então ainda é muito complicado e muito falho, embora temos esses avanços, mas ainda deixa muito a desejar quando se coloca em prática o que tem para ser feito, né? Mas falando da evolução do que temos aí nesses 18 anos da legislação da Maria da Penha, por exemplo, é um grande avanço essa legislação de que bares e restaurantes, né, instalem um protocolo chamado Não é Não, né, para que tenha pelo menos uma pessoa na equipe, naquele horário de funcionamento, né, obrigatoriamente uma pessoa na equipe treinada para saber acolher essa mulher, para saber como conduzir a situação, se chegou a uma situação de estupro, preservar aquele local até as autoridades chegarem. O estabelecimento tem a obrigação hoje, com essa legislação, de manter 30 dias, obrigatoriamente, as câmeras de segurança, caso tenha. A gente tem códigos, né? Alguns locais botam códigos. Isso, você pede um drink, vai né? haver, pela legislação agora, no protocolo, fala exatamente que se coloque códigos dentro do banheiro feminino, para que essa mulher que se sinta nessa situação, ela possa acionar de maneira discreta a equipe do local, né? Aí chegamos na falha, vamos dizer assim, ao meu ponto de vista. A legislação, essa nova legislação, traz apenas para locais onde é consumido bebida alcoólica. Né? Somente nesses locais. Como se nos outros não existissem. Outros locais também, não existissem, né? Como se dentro do ônibus não existisse, como se dentro de uma festa, por exemplo, religiosa, que não vende bebida alcoólica, infelizmente não pudesse acontecer. Ou banheiros públicos. Banheiros públicos, praias. Exatamente. Então, a lei se limita até esse ponto, né, onde ela vai abranger. Ainda não está em vigor, né? Ela só vai entrar em vigor dia 26 de junho, agora de 2024, porque foi dado esse período de adaptação, né, para bares, restaurantes e eventos que vendam bebida alcoólica. Obrigatoriamente vão ter que ter esse protocolo, né, vão passar por essa adaptação, vão ter esse selo, né, de local seguro para a mulher, do protocolo acionado Não é Não. E caso ocorra o não cumprimento, temos algumas
vamos dizer... Seriam multas? São multas? Isso, seriam algumas sanções, algumas penalidades, sanções que o estabelecimento pode sofrer, e uma delas é a perca desse selo de local seguro, como entre outras multas. Provavelmente ainda vamos ver como vai ficar na prática, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem muito essa cultura. Fazemos a lei, depois vamos ver como é que depois fica, vamos ver como é que fica, se ela vai se adequar ou não, se a gente vai conseguir se adequar ou não, e as mudanças que serão necessárias, se são feitas, se é necessária ser feita alguma mudança, né? Tá, joia. Então, eu te agradeço mais uma vez aqui a presença, essa conversa muito boa, bem esclarecedora. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Tá certo, obrigada. Obrigada. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a usina de biometano, a GNR Fortaleza, iniciou a fase de testes utilizando uma mistura controlada de GNV e biometano. Os testes vão durar 6 meses e devem produzir relatórios importantes para uma futura regulamentação do uso do biometano como combustível. Tudo acontece a partir da primeira usina de tratamento de biogás do Norte e Nordeste, inaugurada em 2018. Ela é fruto de uma parceria entre a Marquise Ambiental, MDC e a Companhia de Gás do Ceará. Biometano e gás natural foram misturados e agora estão na rede da Cegás. A gente vai conseguir entregar esse biometano em algumas especificações que hoje a norma exige um pouco diferente, certo? Com isso, eu vou poder aumentar o volume de biometano na rede. Então, assim, hoje a GNR é responsável por 15% do gás consumido no estado, né? E a gente estima que com esse projeto a gente tenha um aumento de um volume desse gás nessa rede. Então, o gás consumido pelo Ceará, ele vai ficar mais limpo, digamos assim. Ele é proveniente de uma fonte limpa, que é uma fonte que está retirando gases de efeito estufa. O biometano é uma fonte de energia renovável e sustentável. Ele surge na purificação do biogás, que é produzido na decomposição de resíduos orgânicos. Tem características muito parecidas com o gás natural, combustível fóssil e que tem origem em jazidas de petróleo, mas apresenta menores índices de emissão de poluentes. Outra vantagem é que o combustível pode substituir gasolina e óleo diesel em veículos e também pode gerar energia elétrica. O dia de hoje representa um marco, porque estamos iniciando um projeto de testes autorizado pela ANP, que poderá definir especificações de tal forma que, com esse resultado dos testes, a ANP regulamentará o uso do gás natural renovável para todo o país. Então, o Ceará já é pioneiro na própria produção do gás natural e estará sendo pioneiro mais ainda quando contribui para a definição da regulamentação para todo o país. E tem mais benefícios. O biometano pode favorecer a economia verde, ajudar na gestão de resíduos sólidos e pode ser produzido em vários locais, o que diminui o custo com a construção de linhas de gasoduto. A usina já representa importante papel como alternativa de abastecimento de gás natural no Ceará. A mistura em teste deve aumentar a participação do equipamento no estado. Esse momento hoje de permitir evoluir uma regulação de metano não é só para a GNR Fortaleza, não é só para o Ceará. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma sinalização do que pode acontecer para o mundo, pode acontecer em outras capitais, né, do Nordeste e do Brasil, onde as concessionárias se associando aos produtores de biometano podem tornar mais viáveis, né, e comercialmente interessante, né, a captura do biometano e injeção nas redes. Estamos sendo pioneiros? Pioneiros, sim. E o mercado de energia solar tem crescido nos últimos anos e com ele muitas dúvidas sobre como migrar. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o Diego Fonseca, coordenador de engenharia da GT Solar, está aqui comigo no estúdio. Diego, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Pois é, falando sobre esse novo mercado aí, né, que se abriu há pouco tempo e muita gente procurando questão de bolsa também, né, mas também de sustentabilidade, né? Como é que tem sido esse aumento na procura e, sobretudo, é fácil fazer a migração? O aumento na procura ele acontece à medida que nós temos altas taxas, né, de custo de energia
pelas distribuidoras de energia e, consequentemente, o cliente final procura formas de amenizar, diminuir esse impacto, né? E é muito, muito fácil migrar para a energia solar. Basta que você tenha, procurar um integrador ou a própria GT Solar, e você vai ser direcionado para um integrador de nossa confiança, mas basta basicamente que você tenha espaço para a instalação dos módulos fotovoltaicos, né? Mediante isso, o integrador vai fazer uma análise criteriosa do local de instalação e ver se está apto a receber os módulos fotovoltaicos. Nesse caso, assim, quem tem uma casa pode solicitar, colocar no quintal, no telhado, ou tem um lugar específico para ser feito isso? Não, há vários tipos de estruturas que podem ser utilizadas, né? Pode ser instalado em laje, pode ser instalado em solo, pode ser instalado em telhados fibrocimento, cerâmica, enfim. Basta que se tenha espaço físico para ser colocado no local, de acordo com o dimensionamento do que o integrador vai fazer da conta baseado na fatura de energia do cliente final. Diego, e se chover, né? A gente está no período de chuva aí, de tempo nublado, às vezes faz sol, às vezes faz chuva. Isso interfere? Interfere, mas não impossibilita. Mesmo em dias chuvosos, mesmo em dias nublados, o gerador tem capacidade de funcionar e entregar a energia parcialmente, né? Porque o gerador fotovoltaico ele funciona de acordo com a luz. E em dias nublados, em dias chuvosos, ainda há luz, mesmo que de forma reduzida. Se ele atingir as especificações mínimas ali para funcionamento, ele vai produzir energia solar. E aí, nesse caso, assim, uma pessoa tem uma residência, pode ser feito na residência dela, mas se tiver no apartamento, eu tenho um apartamento, é alugado, eu quero migrar. É possível fazer isso? É possível. Você instala, por exemplo, na sua residência a sua usina fotovoltaica e vincula a conta do teu apartamento à instalação feita na sua residência. Você consegue colocar múltiplas unidades consumidoras numa única instalação. Um condomínio pode fazer também? Solicitar Pode. Se os moradores acordarem? Podem fazer, tanto para atender o condomínio como empresa, CNPJ, quanto parte da iluminação dos moradores, caso faça ali uma forma de rateio, uma usina compartilhada entre os condôminos. Agora, é algo que é feito assim, demora para ser feito, para ser instalado? Tem um período de instalação específico até chegar à geração de fato? Como é que é esse trâmite todo? A partir do momento da instalação, a geração é imediata. Em termos de tempo de instalação, realmente é muito rápido, né? Uma usina pequena consegue ser instalada em 2, 3 dias. E aí, quando a gente fala também, você falou nas residências, né? A gente Sim. falou em residência, mas tem muito comércio também que está procurando, né? Tem, muito serviço, né? A maior procura vem de empresas de pequeno e médio porte que possuem alta fatura, né? Padarias, supermercados, distribuidores de bebida, lavanderia, enfim. Né? São empresas que têm um alto consumo de energia e podem ter 100% do seu consumo de energia elétrica batido, né? Por isso a procura por usinas fotovoltaicas. E aí, nesse sentido, como é que vocês têm trabalhado? Aqui no estado do Ceará tem aumentado essa procura? A gente tem o sol, né, como sendo um grande aliado, apesar de que está chovendo um pouquinho. Mas na maioria das vezes, na maioria maior parte dos dias do ano, ele está presente, né? Isso tem aumentado também essa procura com relação ao Ceará? Tem aumentado. O Ceará ele tem um dos maiores fatores de produção do Brasil, né? Então, a incidência de luz aqui é muito, muito alta e, consequentemente, o gerador fotovoltaico produz mais, né? Então, além disso, o mercado teve recentemente uma queda de preço, né? Então, os módulos fotovoltaicos ficaram muito mais baratos. E teve mais um fator que foi o fato da taxa de juros ter abaixado e, consequentemente, mais financiamentos foram aprovados. E aí a procura saltou consideravelmente, né? Então, nesse momento, existe um aumento considerável na quantidade de geradores comercializados por nós hoje. E a gente tem também meio que uma tendência, né, Diego, de utilizar essa energia agora, né, sustentável. Os carros também, né? Também. Muitos carros estão sendo colocados, fabricados, lançados no mercado com essa pegada também, né? Então, é uma demanda que está sendo construída, né? O mercado mesmo que está mostrando, olha, estou chegando, vamos Exatamente. preparar, né? Com o avanço de tecnologia, com a queda do preço,
consequentemente, fica mais acessível, né? Então você tem, a tecnologia proporciona, por exemplo, você ter uma usina fotovoltaica na tua residência e ela produzir energia que vai ser utilizada no teu veículo elétrico, né? Então digamos assim, uma redução drástica de custo, né? Você não polui, você deixa de emitir CO2, o carro passa a não poluir porque ele simplesmente é carregado e você mesmo produz a energia que vai ser utilizada no teu veículo. Agora, Diego, fala de manutenção, assim, é algo que demanda muita manutenção, é importante que se tenha, né, pessoas qualificadas para fazer essa manutenção desse equipamento. O profissional especializado para fazer a manutenção é o próprio integrador responsável pela instalação, né? Como todo equipamento é instalado e tem uma tensão alta, CC, e está envolvida energia, obviamente, é interessante que se procure um profissional para que ele faça a manutenção. Porém, é um equipamento, o gerador fotovoltaico é um equipamento que não demanda muita manutenção. Em alguns casos, onde há fuligem ou poeira, pode acontecer de sujar o módulo fotovoltaico e ele perder um pouco de produção. Mas nada que uma limpeza feita por um profissional especializado não consiga resolver. E aí, falando também nessa área, você tem notado um aumento de capacitação, né? Pessoas capacitadas e de mercado, né? A gente vê muita gente que está olhando para isso, mirando nesse trabalho, né? No mercado voltado para ganhar dinheiro para trabalhar, né? Para se capacitar nesse sentido, né? Tem aumentado também. Com certeza. A procura por mão de obra qualificada, ela sempre acontece, né? E as pessoas estão cada vez mais procurando cursos de especialistas, cursos de projeto de usinas fotovoltaicos, enfim, de manutenção de inversores, de instalações elétricas residenciais, se aprimorando para entrar no mercado de trabalho e competir dentro dessa área que movimenta bastante dinheiro hoje. Diego, e falando sobre a GT Solar, né? Vocês atuam aqui no estado do Ceará fortemente também, e aonde mais aqui no Brasil? A GT Solar ela atua em todo o território brasileiro, porém o foco principal é no Nordeste, né, consequentemente no estado do Ceará. Nós distribuímos, obviamente, para alguns estados com mais tempo, mas aqui em 48 horas a gente entrega o equipamento dos nossos. E para quem quiser saber mais informações, dúvidas, a gente tirou um bocado de dúvida agora, né? Mas quem quiser saber mais informações sempre tem, né? Novidade. Como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais? Pode procurar nosso Instagram, né? GT Solar BR, e um consultor especialista vai entrar em contato com você. Tá, joia. Diego, muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, reinaugurou o Instituto de Tecnologia de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A entrega dos novos laboratórios focados no desenvolvimento de produtos e processos industriais atende a uma necessidade da região. A inauguração dos laboratórios tem como objetivo encontrar soluções inovadoras para os atuais desafios da indústria. 10 milhões de reais foram investidos apenas nesses equipamentos. Os laboratórios são o carro-chefe do Instituto de Tecnologia, recém-inaugurado em Maracanaú, a 22 quilômetros de Fortaleza. E digamos que é um instituto de pesquisa, desenvolvimento, de inovação e de serviço. E aqui ao lado é de aprendizado. Então a gente linka conhecimento com inovação. A previsão é de que, ao todo, mais 18 laboratórios sejam entregues. O anúncio foi feito na própria cerimônia. Cerca de 15 milhões de reais estão sendo aplicados para essa construção. O objetivo nosso é entender o que cada setor industrial do Ceará precisa e a gente trazer tecnologia para que a gente possa desenvolver a nossa indústria, não só com produtos bons, mas com produtos tecnológicos. Uma das grandes vantagens do Instituto é a proximidade com a indústria e com as startups. Isso facilita que as soluções aqui desenvolvidas cheguem ao mercado bem estruturadas e prontas para gerar resultados definitivos.
Para chegar a esses resultados, a FIEC, a Federação das Indústrias do Ceará, que apoia o Senai, já firmou parcerias internacionais importantes na inovação. Nós temos o Instituto Fraunhofer, que é o maior instituto de tecnologia e inovação do mundo, fica na Alemanha, são 72 institutos, já temos processos de acordo formados com eles, e agora com o MIT, que o presidente tivemos lá com a comitiva, e ele, como ele falou agora, daqui a talvez 20 a 30 dias, estará assinando esse tempo de cooperação para atender em todo o setor industrial. Por exemplo, uma indústria que tem uma dor ali de alimentos, como é que aquele industrial pode melhorar? Aí o MIT consegue também, em parceria com a gente, identificar, diagnosticar situações importantes para que essa indústria possa desenvolver mais rápido ou melhor. Outra mudança foi o nome do instituto, que passa a se chamar Professor Ariosto Holanda. Um momento realmente de muita felicidade. E, por fim, sendo homenageado meu pai, que tem uma trajetória, que tem um currículo importante no nosso estado, no nosso país. Deus foi generoso em eu estar presente nesse momento, né? Mas isso é um motivo de muita empolgação e muito orgulho. E no próximo dia 20 de março, no Colosso Fortaleza, será realizado o evento Cuidar, experiência voltada para empresários e gestores de recursos humanos. Este ano o encontro terá como tema a importância do cuidado para a saúde mental. E sobre essa programação eu converso com Pedro Júnior, administrador de empresas, especialista em gestão comercial e gestão empresarial. Pedro, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse movimento que a gente está promovendo dentro de Fortaleza. Pois é, Pedro, falando desse evento em especial, agora dia 20, né? Como é que foi pensada essa programação e o que vai ter durante todo esse dia? Bom, foi pensado, está sendo pensado com muito carinho, inclusive a gente está já indo lá no Colosso para poder definir os últimos detalhes. Bom, eu sempre falo que o RH cuida de toda a empresa. E quem é que cuida do RH? Então, nesse intuito, a gente está promovendo esse evento, que vai ser agora dia 20 lá no Colosso, como você bem disse, para uma promoção do autocuidado daqueles que tanto cuidam dos colaboradores. A gente entende que um RH bem cuidado, ele vai proporcionar o bem cuidado para muitas outras pessoas, assim como também o empresário. Saiu, inclusive, agora recente na Câmara, uma aprovação de uma lei que ela vai possibilitar às empresas que têm um cuidado com a saúde mental do colaborador, um selo dando visibilidade a essas empresas. Então, esse movimento que a gente tem promovido dentro aqui de Fortaleza é exatamente para fortalecer o cuidado do colaborador, o cuidado também do RH com a sua saúde mental. E aí, nesse sentido, falando sobre esse encontro, é voltado para profissionais de RH, é isso? Exatamente. A gente está fazendo um movimento, a priori serão de 50 a 60 gestores, executivos, diretores de RH, de grandes empresas aqui de Fortaleza, para esse momento de network. A gente falando um pouco da programação, como você bem disse, a gente vai estar trazendo, inclusive, uma cantora, que também é mestre em psicologia, logoterapeuta, que se chama Ziza Fernandes. Ela tem um trabalho há mais de 30 anos, onde ela vai falar também da importância do cuidado da saúde mental nas organizações. Para além disso, vamos ter um pouco de música, enfim, vai ser um momento muito especial de network e de autocuidado, porque quem não gosta de ser cuidado? Então, esse é o momento do RH ser cuidado, ser mimado por nós. Pois é, falando muito importante nesse trabalho que vocês fazem, né? Porque pensar o outro, né? Pensar a saúde emocional do outro é também pensar a própria saúde emocional, né? A gente não pode deixar de lado isso, né? Assim, quem cuida de alguém precisa também ser cuidado, né? E como é que tem sido esse trabalho de vocês nesse sentido também voltado para os profissionais, além desse evento, né? Outros eventos que vocês realizaram, outros encontros, como é que tem sido esse trabalho? Na verdade, Elaine, é o que eu costumo dizer, como você pode cuidar de alguém se você não se cuida? Vai ter um problema aí, vai gerar um gap, né? Então, a gente tem promovido exatamente essa atenção.
do autocuidado para que eu possa estar bem para cuidar do outro. A gente tem também um trabalho muito voltado para os benefícios empresariais, tentando conscientizar não só o empresário, mas também sendo um auxílio junto ao RH para que ele ganhe força, para que o empresário tenha a percepção da importância dos benefícios nas empresas. A gente tem percebido, inclusive, segundo inclusive pesquisas, que depois da pandemia o plano de saúde se tornou um dos itens mais desejados entre o trabalhador. E muitas das vezes o empresário não tem essa percepção. Se ele fosse fazer conta, é uma coisa que eu costumo dizer, ele investiria muito mais em benefícios do que até mesmo na questão salarial. Tem uma pesquisa recente que fala que 97% dos colaboradores, aqueles que buscam oportunidades, eles buscam uma cesta de benefícios. E quando não tem essa cesta de benefícios, eles tentam negociar uma melhoria na questão salarial. E aí é o que eu costumo dizer, se o empresário fizesse contas, ele estaria muito mais preocupado na cesta de benefícios do que até mesmo o salário. Por quê? Quando você faz um incremento nessa questão salarial, vai para a rescisão, vai para uma série de coisas que muitas das vezes acaba aumentando o custo da empresa. Então, a gente tem fomentado dentro do mercado a importância do benefício para a saúde mental do colaborador. Quando ele é bem assistido, ele tem um plano de saúde, ele tem uma cesta básica, ele tem um plano odontológico, ele vai ficar muito mais satisfeito e vai trabalhar com muita mais vontade. É uma forma também de cuidar do colaborador e, consequentemente, da saúde mental dele. Pois é, porque a gente fala muito assim, mas esses são só benefícios. Não, é mais além do que isso, né? Às vezes o próprio colaborador, quando ele se sente valorizado de diversas formas, ele se doa muito mais, né? Ele realmente, ao tal do veste a camisa, né? Na verdade, ele realmente se doa e defende aquele local de trabalho onde ele estiver, né? E esse olhar da empresa, né, do RH também é importante nesse sentido, né? Com certeza. Imagine você, Elaine, você tem hoje uma série de benefícios, tem uma série de possibilidades. Você vai ter mais prazer em trabalhar. Você vai sendo cuidado, é aquela história. A pessoa sendo cuidada, ela vai cuidar melhor. Então, um colaborador sendo cuidado pela empresa, seja por uma cesta de benefícios, seja por um cuidado, um programa de saúde mental, que tem muitas empresas que estão implantando hoje em dia, com certeza aquele colaborador vai estar trabalhando mais feliz, ele vai produzir mais. Imagina você um funcionário que, por exemplo, o filho dele ficou doente e ele não tem um plano de saúde, ele vai precisar ir para uma UPA, vai precisar ir para o serviço público, ele vai ficar muito mais preocupado. Quando ele tem assistência de um plano de saúde, e aí ele vai saber onde levar o filho dele, ele vai estar ali mais bem assistido. Logicamente, ele vai se sentir mais acolhido por aquela organização que propicia esse benefício a ele. E nesse sentido também a gente está no mês dedicado às mulheres, né? Todo dia é nosso dia, né? Mas é o mês de março, né? É o mês de março já conhecido. E a gente viu aí dia 8 passou e muita gente brincando, colocou os memes e dizia assim, hoje é dia de ganhar um bombom, um chocolate, né? Já passou, né, isso. As empresas elas têm que olhar mais além, né, do que apenas um papelzinho e um parabéns aí, uma rosinha, um bombom, né? É bom, a gente gosta, né? A gente gosta de um mimozinho assim. Mas mais além disso, né? Às vezes ser respeitada no ambiente de trabalho, a mulher também ter o seu lugar, a vez e voz nas chefias, né, nos cargos de liderança. Isso está mudando, Pedro? Eu acredito que sim. É um movimento recorrente, a gente tem sempre que estar lidando com isso, né? A gente precisa amadurecer. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Mas, assim, a gente observa que a maioria dos cargos de RH são ocupados por mulheres. E a mulher tem esse jeito único do olhar para onde muitas vezes não consegue enxergar. A mulher sabe cuidar como ninguém. E eu observo que existe essa crescente desse jeito da mulher, que muitas das vezes ocupa essa posição do RH, de promover esse autocuidado não só para ela, mas para toda a organização. E é um olhar muito singular, né? Desde já, eu parabenizo a todas as mulheres. Eu costumo dizer, eu fiz até alguns vídeos recentes nas minhas redes sociais, falando que o Dia da Mulher não é um dia.
A melhor maneira de você parabenizar a mulher é cuidando e respeitando das mulheres que estão dentro da tua casa, seja sua mãe, sua esposa, uma irmã, porque todo dia é dia de cuidar daquelas que tanto cuidam não só de nós, mas de toda a sociedade. Pois é, nesse caso, a gente falando aqui, vendo os memes de internet, né, que eu estou conversando contigo aqui, dando uma olhada no que a gente tem também, muita gente levando para brincadeira, né, algo muito sério às vezes, né, da valorização pessoal, da valorização profissional, né, e isso inundou as redes sociais, né. A gente vê as empresas, os RHs também olhando para as redes sociais nesse sentido, né, e vendo que as pessoas estão fiscalizando, né, estão de olho também, né, muitas vezes assim, olha, o que a empresa faz, ela realmente tem que fazer, né, porque se ela faz e ela diz que faz e não faz na verdade, as pessoas elas estão fiscalizando, né, se você trabalha com empresa de sustentabilidade e ela não faz isso, né, ela não reusa água, ela não trabalha, não diz o que faz, né, realmente na prática, as pessoas estão de olho nisso, né, tem esse olhar diferente agora também para as redes sociais, né? Na verdade, as redes sociais deram voz, né? As pessoas hoje elas se sentem no direito de participarem e também de fiscalizarem. E isso é muito bacana, do mesmo jeito tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. Mas falando do ponto positivo, as redes sociais deram visibilidade. E as empresas que têm percebido isso, elas estão à frente. A empresa que ela propicia um bem-estar para o colaborador, uma empresa que está preocupada com o meio ambiente, uma empresa que está preocupada com o meio no qual ela está inserida, seja na questão social, ela vai ter uma visibilidade. E a gente precisa, de fato, cobrar isso não só dos empresários, mas de todos aqueles que fazem a sociedade. A gente precisa ter consciência que as nossas atitudes trazem consequências. Então, a gente precisa arcar com essas consequências e agir de uma forma muito consciente sobre todos os aspectos, né, na qual também as empresas estão inseridas como agentes modificadores da realidade de um meio, de uma região. Pois é, Pedro, e aí para a gente encerrar aqui, deixa teu convite para quem está assistindo para participar desse encontro agora, dia 20 de março. Eu gostaria de formalizar, reforçar esse evento, que vai ser dia 20 de março, um evento de cuidado para você, gestor de RH, para você que é diretor. Se você tiver interesse, a gente já está nas últimas vagas, porque de fato foram para convidados, mas me segue nas redes sociais, vê também a forma da gente trabalhar, e se você tiver interesse, eu sempre estou disponível para um cafezinho ou para o almoço, para você se juntar a nós nesse movimento de autocuidado. Eu só queria reforçar que Fortaleza está entre as capitais que mais tem depressão no Brasil. O Brasil está entre os países que mais tem depressão no mundo. Nós precisamos mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, a gente precisa estar unidos, verificando junto de fato, as pessoas que estão envolvidas, psicólogos, RHs, enfim, todos aqueles que estudam o comportamento humano, como mudar essa realidade. Juntos, nós conseguiríamos fazer um momento de autocuidado e de cuidado para toda a sociedade. É isso, fica aí o convite. Muito obrigada mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, Elaine. Obrigado a todos vocês da TV Otimista. Tchau, tchau. Obrigada a você também. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.